E aí, a partir dali, foi investigar qual o motivo que ele não estava funcionando, né? Porque até então eu não sabia qual era a doença que eu tinha. A médica suspeitou de lúpus, né? Uma doença autoimune que também afeta os rins, não era. Fiz exames do lúpus, também não era. E aí, eu fiz uma biópsia do rim. E aí, a biópsia deu que eu tinha uma doença chamada nefropatia por IgA. E é uma doença autoimune, que para os médicos não tem cura, né? Mas para Deus tem cura sim. Aleluia! E eu acredito que eu já estou curada, em nome de Jesus. Então, eu fiz a biópsia e deu isso. E a partir dali, o médico falou que essa doença não tinha cura e com o tempo ela ia dar uma insuficiência renal crônica, que é crônica é quando não tem cura. E aí eu comecei a fazer tratamento a cada 3 meses com ele, fazendo exames, para ver como estava o acompanhamento do funcionamento do rim. E aí, mas ele chegou a falar para mim que eu ia precisar fazer hemodiálise com o tempo, porque o rim, ele ia, conforme ia passando o tempo, ele ia ter a função renal dele bem baixa. E ali eu fiz acompanhamento a cada 3 meses com um nefrologista, e ali no meu acompanhamento, me convidaram para mim estar indo num centro espírita, num médium, que ali eles faziam umas orações, davam umas medicações para a gente tomar. E assim, quando a gente está doente, né, a gente vai em todos os lugares que possa estar curando. E ali eu achei que seria a minha cura, mas ali foi só enganação. Eu acho que ali, se eu não tivesse conhecido Deus que eu conheço hoje, eu não estaria aqui para curar. Aleluia a Deus! E ali eu fui e fiquei passando com um médico, um nefrologista, acompanhamento, e com um médico, né? E eu fui fazendo uma das medicações, só que eu fazia os exames e estava piorando. Eu via que a minha creatinina não estava boa. Cada mês que eu fazia, cada 3 meses, não estava ficando boa. Cada dia estava piorando. E eu via que ali eu estava sendo enganada, né? E aí, no ano passado, a minha cunhada fez no dia 2 de julho do ano passado, ela fez um culto na casa da sobrinha dela de consagração da pandemia, né? Que todos passaram bem da família pela pandemia, que estava todo mundo ali. E aí ela me convidou, aí fui eu e meu esposo, foi onde eu conheci a pastora Adriana, pastor Messias, o pastor Anderson e a japonesa Vanessa. E a partir dali, o pastor Messias fez uma revelação pra gente, e a gente acabou gostando daquele culto naquela casa, né? E aí a gente pensou assim, se o culto foi bom naquela casa, imagina como é na igreja. E a partir dali eu já comecei a frequentar a igreja. Aleluia, Deus! Ali eu já conheci Deus e vi que o tratamento que eu estava fazendo com o médium não tinha nada a ver. Eles faziam uma oração em mim, aplicavam umas agulhas no meu rim aqui e faziam umas orações e eu não entendia nada, porque ele não olhava para mim, só abaixava a cabeça e fazia oração. E para mim ali eu estava sendo curada, mas infelizmente eu estava sendo enganada. E a partir do dia 2 de julho, né, que eu conheci o pastor e a pastora, todo mundo, a gente começou a frequentar aqui a igreja. Só que nisso a minha cunhada já chamava a gente para vir na igreja. E eu falava, não vou, outro dia eu vou, sempre ficava falando que não ia. E ali a gente conheceu. Aí eu, no finalzinho de julho, no dia 29 de julho, eu passei muito mal. Isso nisso eu estava piorando, já estava toda inchada, meus pés inchados, minhas pernas, umas manchas roxas nas minas pernas, nos meus braços, porque a minha ureia estava muito alta. Para quem conhece a ureia ela faz manchas no corpo, né? Então estava toda roxa, estava com uma falta de ar, não conseguia subir escada, não conseguia andar. Eu estava com anemia muito profunda, eu estava muito ruim mesmo. E ali, na sexta-feira, meu esposo chegou do serviço e viu naquela situação e falou assim, vamos ao médico. Eu falei, não, eu vou dormir. Eu estava com muito enjoo. Aí ele falou, vamos ao médico, eu vou te levar ao médico. Eu falei, não, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar bem. Só que ali eu sabia que ia piorar. Eu trabalhei nesse dia, na sexta-feira, e aí ele me levou no hospital. E quando cheguei no hospital, eu tinha feito uns exames antes, né? A cada 3 meses eu fazia, e eu via que os exames não estavam bem. Porque eu trabalho na área da saúde, eu entendo os exames ali, os exames não estavam bem. Se eu levasse no hospital, eu seria internada. Só que eu não queria estar internada, porque se eu fosse internada, eu ia começar a fazer hemodiálise. Eu não queria fazer hemodiálise. E ali ele me levou no hospital. Aí o médico só pediu outros exames para confirmar o que realmente eu tinha. E ele falou, vamos ter que internar você agora, urgente. Você precisa estar internada. Se você não internar, você vai morrer. Você está muito ruim. Eu estava muito ruim.
E aí eu estava no hospital, só que no hospital que eu estava não estava na fase de internação. Eles chamaram a ambulância no outro dia, no sábado. Isso foi dia 30 de julho do ano passado. E aí eles chamaram uma ambulância UTI para me transferir. Eu nem sabia que eu ia ficar na UTI. Quando eu cheguei lá, a moça falou que ia ficar na UTI. Eu já comecei a ficar desesperada, porque a gente pensa que na UTI é caso que você vai ficar muito mal, você vai morrer, só que não é. Na UTI é uma coisa que tem vários médicos ao seu redor, o tratamento é super diferente, tem uma enfermeira só para você, é totalmente diferente. E ali eles me levaram para a UTI, e o médico foi conversar comigo, falou que eu tinha que tomar bolsa de sangue, porque minha hemoglobina estava 4,6, não sei se vocês conhecem, mas é uma anemia muito profunda. Eu estava muito ruim, tomei 2 bolsas de sangue. Depois eu tomei mais outra, porque ele falou que não estava sendo boa, que nós tinha que tomar mais 3 bolsas de sangue. Depois ele me fez um ecocardiograma, falou que meu pulmão estava cheio de água, por isso a dificuldade de respirar, porque meu rim já não estava funcionando. E aí tudo que eu bebia, tudo que eu comia, os líquidos que eu bebia, ia tudo para o pulmão, por isso a dificuldade de respirar. E ali no domingo, eles já fizeram um permicate na minha perna, porque, para quem não sabe, hemodiálise tem que fazer, você tem um acesso para fazer hemodiálise, né, que filtra o sangue que você tem, passa pela máquina, fica um filtro o sangue, tira todas as impurezas e o sangue volta para você. E ali eles me colocaram o permicate porque eu tinha uma fístula, a fístula não funcionava. E aí, no domingo, dia 30 de julho, eu já comecei a fazer hemodiálise no hospital na UTI mesmo. E depois que eu fiz a primeira hemodiálise, meu rim já começou a funcionar e eu já fiquei bem. Depois das bolsas de sangue também, eu já comecei a melhorar, já comecei a respirar melhor. E ali eu fiquei no hospital até o dia 8 de agosto, internada. Aí tirou o permicate, colocou um catéter aqui. Eu fiquei com o catéter porque eles, para me liberar, tinha que arrumar uma clínica para me fazer hemodiálise perto de casa. Eu fazia em Itaquera, 3 vezes por semana. E aí eles colocaram o permicate, e na noite que eu coloquei o permicate, a minha cunhada, Débora, tinha falado para mim que a igreja inteira estava em oração por mim, e que todos estavam orando por mim. Eu lembro que eu fiz a cirurgia no domingo à noite, e depois quando eu cheguei no quarto, estava tudo sanguentado aqui, o permicate começou a sangrar. E aí eu chamei a enfermeira, aí a auxiliar veio e falou, vou chamar a enfermeira para trocar o curativo, porque eu não posso trocar. E ela foi procurar a enfermeira no andar, e não achava a enfermeira, Aí eles pegaram e chamaram a enfermeira do outro andar, e a outra enfermeira veio me ajudar. Quando ela entrou no quarto e me viu, ela já olhou para mim diferente. E aí ela falou assim, você é evangélica? Eu falei, não, assim, eu frequento a igreja, só que a evangélica ainda não sou. Eu já aceitei Jesus, mas eu não estou frequentando a igreja tem pouco tempo. Aí ela falou assim, porque tem muita... eu falei, a família do meu esposo que é. Aí ela falou assim, tem muita gente, eu sei que a igreja inteira está orando por você. E ali eu já comecei a chorar, porque eu já sabia que era Deus que tinha mandado ela. E ela falou para mim assim, ela falou, não fica bem, não fica preocupada. Jesus me curou do câncer e Ele vai te curar dessa, você vai sair dessa. Deus vai te tirar dessa. Então fica só em paz, só confia em Deus, que Deus vai te tirar dessa. E ali eu comecei a chorar, ela começou a trocar meu curativo e a gente começou a conversar. E ali eu senti que foi Deus que mandou aquela enfermeira para me falar, para me fortalecer do que eu estava passando naquele momento. E ali eu fiquei, e depois na segunda-feira, dia 8 de agosto, eles me encontraram uma clínica para mim estar fazendo hemodiálise, fazer aqui em Itaquera, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 3h30. E ali, a partir daquele dia, minha vida totalmente mudou da água para o vinho, porque eu parei de trabalhar, porque eu não conseguia trabalhar, por causa dos efeitos da hemodiálise. E ali eu comecei a passar mal no começo, minha glicemia baixava, minha pressão baixava, eu vomitei muito no começo, é uma sensação horrível, eu não desejo para ninguém. Fazer hemodiálise é uma coisa que você não vê, é um tratamento, você não vê uma cura. Você não olha com a luz do fim do túnel, você não vê que tem uma
uma cura, né? Um tratamento que você vai fazendo e cada dia que você vai mais debilitando. Vi paciente que fazia hemodiálise em frente de mim falecer. Ainda bem que eu não estava no dia, porque depois que eu fiquei sabendo no outro dia que o paciente tinha falecido, vi outras pessoas também falecer, porque a máquina, quando liga, dependendo da força que ela pulsa o seu sangue, pode dar uma parada cardíaca e você morrer. Então eu ia, tinha dias que eu olhava assim, pedia para Deus, falava assim: Deus, eu tenho que ir mesmo? Eu não quero ir. Eu não quero ir, porque eu entro lá bem, entro lá muito bem, que a gente entra super bem e sai muito cansada, muito debilitada. Você só quer saber da sua cama. E as pessoas olhavam para mim no ônibus e eu às vezes estava no preferencial e eu não queria sair para dar caminho quando eu fosse outras pessoas preferencial, porque eu tinha medo de passar mal, da minha pressão cair sozinha. Porque depois de um tempo comecei sozinha, porque não dava para as pessoas ficarem me levando, e todo dia, né, tem as pessoas que têm as suas obrigações também. E é difícil, hemodiálise é uma coisa difícil. Vou falar para vocês que não é fácil. Se eu não fosse Deus que estava comigo ali, eu não seria, se eu estava aqui para contar esse testemunho. Mas isso eu continuei vindo para os cultos, fazendo oração, sempre pedindo a Deus para poder me ajudar, para poder estar ali comigo sempre. Quando a máquina ligava, eu falava: Deus, fica do meu lado, Senhor, não me deixa aqui. Até o fim, eu ficava ali 3h30, sentada, e a hora não passava, eu não conseguia dormir. Eu via outras pessoas do meu lado dormindo, nossa, acho que até roncava, eu não conseguia dormir, eu ficava pensando, falava: Senhor, eu não aceito isso, Deus, eu não aceito. E eu ficava ali, umas 3h30, aparecia o fim dos tempos ali. Enfim, eu comecei a fazer isso no dia 10 de agosto, e aí, no dia aí eu falei: agora eu vou em pé, aceitei Jesus, tá? Agora eu vou fazer isso para tudo certo. Eu não era casada, eu morava só junto com meu esposo. Aí em dezembro do ano passado a gente casou, que na minha cabeça eu queria me batizar, queria sempre servir o Senhor, porque eu sei que Ele estava me dando força e ali eu estava conseguindo. A minha irmã falava assim: nossa, André, eu não estou te reconhecendo, eu não sei como você está aguentando fazer tudo isso que você está fazendo. Eu falei: Marli, isso é Deus na minha vida. Se não fosse Deus, eu não estava tão forte do jeito que vocês estão vendo aqui. Então, Deus estava sempre do meu lado. E aí eu casei, e aí eu falei para o pastor que eu queria me batizar. E ali ele marcou. Aí nisso eu fiz, aí para tirar o catéter, tirei o catéter, fiz fístula. Tenho 4 cicatrizes nos meus braços aqui, ó, que não deu certo de fístula. Aqui também tem fístula, tudo tem fístula. Aqui tem uma, e a única que o médico falou assim, ó: Andréia, as suas artérias é muito fina, não tem como fazer fístula normal. A gente vai ter que colocar uma prótese, que é um caninho, que aí você vai poder fazer hemodiálise assim. Aí foi quando eu tirei o catéter e ele colocou a fístula. E sem falar que a hemodiálise, todo dia que você vai, é uma furada. Então era uma furada para colocar agulha, 2 agulhas, coloca uma agulha em cima, outra agulha embaixo, ali o seu sangue vai, passa pela máquina e volta. E ali na hora de tirar também, começava a sangrar meu braço, não só Jesus, mas Jesus estava comigo e eu sei que eu passei por tudo isso porque Ele tem um propósito na minha vida. E ali eu tirei o catéter, coloquei a prótese, e aí no dia anterior eu coloquei a prótese, o pastor tinha marcado o batismo, né, pra gente se batizar. Só que no outro dia eu amanheci, a prótese estava sangrando muito. Meu braço estava todo cheio de sangue, a cama inteira estava cheia de sangue ali, eu tomei um susto. E eu falei pro meu esposo me levar lá na clínica onde eu coloquei. E cheguei lá, ali eu mandei uma mensagem pro pastor. Eu falei: pastor, a minha prótese está sangrando e eu preciso voltar na clínica onde eu coloquei. Ele: não, tudo bem, vai lá. E eu fui, fui no médico, o médico falou que... Aí o médico foi, tirou o curativo e viu que ali não tinha nada. E eu senti que ali não era para me batizar naquele dia. Aquele dia não era para me batizar aquele dia. Deus tinha outro dia para me batizar. E aí não deu certo o batismo. Aí eu falei: pastor, não tem como batizar hoje? Ele: não, a gente marca para outro dia. E assim foi. E aí a gente marcou para dia 29 de abril. Só que antes disso, eu vim nos cultos, né, tudo nos cultos. E aí o evangelista Flávio, no dia 2 de março, ele falou uma coisa para mim, não sei se vocês lembram, se vocês estavam aqui, mas ele profetizou na minha vida, fez uma revelação, falou que não era para mim estar naquele momento ali.
que Deus tinha coisas grandes para fazer na minha vida e que em 2 meses ia acontecer uma bênção na minha vida. E ali eu fiquei com aquilo na cabeça e vindo nos cultos todos os dias, passou os 2 meses e aí no dia 29, só que assim, eu sentia que para as coisas acontecerem na minha vida, eu tinha que fazer tudo certo, tinha que casar, tinha que me batizar, por isso que o meu batismo não deu certo no dia que eu marquei. Veio dar certo no dia 29. Aí no dia 29 o pastor marcou, a gente foi, eu me batizei. E eu sentia que depois do dia 29, as coisas que na minha vida iam acontecer tudo. E realmente aconteceu. E aí no dia 1º de maio, eu fiz a minha última hemodiálise. E aí no dia 1º de maio eu fiz meu... Aí quando a gente entrou em maio, no dia 1º à noite, eu orei para Deus. Eu falei, Deus, a gente já está no mês de maio. Já tem 2 meses que o Senhor falou para mim que a minha bênção ia chegar, só que até agora não chegou. Eu não estou suportando mais, Senhor. Não aguento mais fazer hemodiálise. Naquele dia eu estava muito cansada. Eu falei, não aguento mais, Senhor. O Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. E aí eu fui dormir. Quando foi 4h39 da manhã da terça-feira do dia 2 de maio, meu telefone tocou. E aí tocou, eu não atendi. E aí depois tocou de novo, quando eu atendi, a moça falou assim pra mim, André, eu falei, Ela, oi, eu sou Nayara, eu sou enfermeira do Hospital do Rim. Só que nisso eu também, eu esqueci de falar, eu me cadastrei quando eu comecei a fazer hemodiálise, ela me deu um telefone do Hospital do Rim, e eu liguei lá para poder me cadastrar, né, para entrar na fila de espera. E aí o moço falou que só tinha para dia 8 de março de 2022. Isso foi em agosto de 2022. E ele falou que só tinha a primeira consulta para dia 8 de março de 2023. Falei, nossa moço, tudo isso? Ela falou, Ele falou só dia 8 de março de 2023. Falei, tudo bem, pode marcar. E nisso eu fiquei fazendo hemodiálise até o dia 8 de março. Aí dia 8 de março eu fiz a consulta do pré-transplante. E a médica falou que a partir dali eu já estaria na fila. E aí, retornando à ligação, a enfermeira me ligou, falou, Andréia, tem um rim aqui que é compatível com o seu, e a gente está ligando para poder, você está vindo para o hospital para você fazer o seu transplante. Glória a Deus, aleluia! Na hora assim, eu já comecei, não sabia se eu chorava, não sabia se eu ficava alegre, eu não sabia, eu ficava pensando na cirurgia, passou um monte de coisa na minha cabeça. E depois ela falou, manda seus exames para mim. Você mora no São Paulo? Eu falei, mora. Ela falou, mais ou menos quantas horas do hospital até aqui? Eu falei, 1h30 até aí. Ela falou, então manda os exames que você tem para mim pelo WhatsApp, que aí eu vou passar para a médica, daqui a pouco a gente entra em contato de novo. Eu falei, tá bom. Ela falou, só que assim, tem outras pessoas que estão na fila junto com você, que a gente vai fazer exames e vai ver qual que chega mais próximo da compatibilidade com o órgão. Eu falei, não, tudo bem, que em nenhum momento eles deixam uma expectativa para você. Aí, naquele momento, meu esposo me falou pra gente orar, pra gente se ajoelhar e orar e agradecer a Deus. E já veio na minha cabeça a profecia que o evangelista tinha falado pra mim. Porque ele falou que em 2 meses a minha bênção ia chegar. E em 2 meses chegou. Ele me fez a profecia no dia 2 de março, como foi dia 2 de maio. Eu recebi a ligação e ali eu sabia que Deus estava comigo. Glória a Deus! Deus estava comigo naquele momento. E aí a gente pegou e foi para o hospital. Liguei para minha irmã ficar com meu filho. Ela já começou a chorar. Eu não queria chorar porque eu não queria ficar com nada alterado no meu exame para não acontecer nada. E ali a gente foi para o hospital e ela falou assim que eu tinha que comer até umas 8 horas da manhã, depois não comer mais nada. E nisso a gente estava na padaria. E aí eu tenho um aplicativo na Bíblia, e aí eles mandam um versículo todo dia. Só que assim, na minha cabeça, sempre ficava aquela coisa falando assim, esse rim é seu. Não fique desesperada, não fica tranquila, descansa, que esse rim é seu. Não é de ninguém, esse rim vai ser seu. E aí eu só tive a confirmação mesmo quando... no aplicativo da Bíblia, eles mandaram um versículo no dia que eu estava na padaria tomando café, que fica lá em Romanos, capítulo 14, versículo 11, falando assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. E ali eu sabia que era Deus me confirmando que aquele rim era meu. E ali eu fiz todos
fiz exame de sangue, passei para uma outra médica, ela me falou como era a cirurgia, como que era o pós-cirúrgico, tudo, e ali eu fiquei no hospital até 2h30 da tarde. Quando foi 2h30 da tarde, a médica veio falar para mim, chamou pelo meu nome, eu fui até ela, ela falou assim: Andréia, esse rim é seu. Glória a Deus. Eu chorei, porque eu sabia que Deus estava ali comigo, em nenhum momento Ele me desamparou, Ele sempre estava comigo. E ali eu fui abrir a ficha, minha moça falou: por que você está chorando? Ela falou: você está com medo não chora não. Aí eu falei: ela falou: você está com medo da cirurgia? Eu falei: não, moça, não é isso. Ela nem sabia que eu estava chorando de felicidade, porque eu sabia que Deus ali estava comigo. Porque se Ele fez tudo isso comigo, a cirurgia para mim era de menos. Eu estava feliz por meu rim estar ali comigo. E ali eu fiz a cirurgia, fiquei 7 dias no hospital, né? Fiquei internada 7 dias. Aí, a cada dia que passava, o rim que eu recebi estava funcionando muito bem. Saí de lá, quando eu fiquei internada lá na UTI, que eu falei pra vocês, minha creatinina estava 15. Quando eu saí do hospital, agora minha creatinina está 1,2, ou seja, o rim está funcionando super bem. E aí eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. E aí a médica falou pra mim que eu não poderia ter contato com muita gente, porque assim, a gente toma muito imunossupressor, fica com a imunidade muito baixa, e qualquer infecção, qualquer bactéria, a gente acaba pegando devido a isso. E ela falou para mim ficar 3 meses em casa, né, sem contato com ninguém, só com a minha família mesmo. Só que tem 2 meses de cirurgia que eu fiz a cirurgia dia 2 de maio, e agora tem 2 meses. E aí, numa quinta-feira, a gente foi na consulta, e quando a gente chegou, meu esposo falou assim: vamos na igreja. Aí eu senti que eu estava querendo vir na igreja, porque eu estava sentindo já saudade, porque assim, a gente ora em casa, faz tudo em casa, mas não é igual quando a gente está na casa do Senhor, é totalmente diferente. E eu sentia a falta de estar aqui, né, servindo ao Senhor. E aí, nisso, os pastores estavam levando a ceia até na minha casa, foi o pastor Anjos, depois foi o pastor Messias. E aí eu falei: não, eu preciso. Eu falei: vamos, seja o que Deus quiser. E aí eu falei: eu fico de máscara, fico lá no fundo, e aí as pessoas vêm me abraçar, só falam que não posso abraçar, porque no momento eu não posso abraçar mesmo. E aí eu vim, e ali eu senti que Deus também estava colocando Ele na minha vida, entendeu? Porque se Ele não tivesse me chamado, eu não estaria aqui, eu estava esperando uns 3 meses em casa. E aí na quinta-feira passada, e nas orações que eu pedia para Deus, enquanto eu estava fazendo hemodiálise, eu pedia sempre o propósito. O meu cunhado Anderson, ele falava para mim: Andréia, você quando for orar, você põe sempre um propósito para Deus, o que você quer fazer depois da sua cura. E eu falava para Deus que eu ia dar meu testemunho, e que todo mundo aqui ia saber que Ele é um Deus que faz, que não vai glorificar sempre o nome do Senhor. E aí na quinta-feira, Deus falou comigo. Eu falei assim: não, eu vou esperar 3 meses para dar meu testemunho, né? Vou esperar 3 meses, porque eu não posso tirar máscara para falar. Como é que eu vou falar de máscara? E aí Deus falou comigo na quinta-feira, falou que não. Ele falou comigo, falou: até quando que você vai dar seu testemunho? Você sabe que eu sou o seu Deus, foi eu que te curei. Não foi médico, não foi hospital, não foi medicamento, não foi nada. Foi eu que te curei. O que você está esperando para dar o seu testemunho? E ali eu falei com o pastor, aí ele pediu para ele, eu falei assim: pastor, Deus está me cobrando meu testemunho, eu preciso dar. E aí ele falou: dá no domingo você dá o seu testemunho. E eu estou aqui dando meu testemunho. Meu último dia de hemodiálise foi dia 1º de maio, tem 2 meses que eu não faço hemodiálise. E eu faço consulta a cada uma vez por semana, e meu rim que eu recebi está muito bom, a minha função renal está muito bem. Então eu só agradeço a Deus por tudo que eu estou aqui. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui dando meu testemunho. Vocês podem ver que fila de transplante não é assim. Até a enfermeira, quando estava me levando para o centro cirúrgico, falou assim: quanto tempo que você está na fila de transplante? Eu falei: tem 2 meses. Ela: 2 meses? Eu falei: 2 meses. Aí ela falou: nossa, que sorte. Aí eu falei: não é sorte, é Deus. Não é sorte, não existe sorte, é Deus. Foi Deus que fez tudo na minha vida. E eu sei que Ele tem um propósito na minha vida. E eu acredito que Ele não
sei o que Ele quer comigo, mas eu sei que Ele vai fazer coisas lindas na minha vida ainda. E nisso, a minha família mudou, meu casamento mudou, meu esposo parou de beber, as minhas irmãs também parou de tudo que fazia das coisas. Então, na verdade, ele quis fazer uma coisa com a minha família e comigo, entendeu? Então, ele deixou esse tempo todo de ele fazer hemodiálise de 8 meses para mim estar sempre com ele e estar junto dele, para mim não abandonar ele. Porque como as pessoas falam que às vezes Deus pode te curar agora e depois você abandona Ele. Então Ele coloca você numa prova para ver quanto que você vai estar ali para estar glorificando o nome dEle. E eu estou aqui para agradecer a Deus e obrigado a Deus por tudo que eu estou aqui fazendo e continue fazendo tudo por mim. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.